Estudou comigo. Eu queria entrar um pouquinho, Rodrigo, nesse aspecto que você comentou da mudança do jornalismo que você está tentando implementar e está implementando na TV Plan. Eu acredito que às vezes, um pouco que você comentou, inclusive do jornalismo investigativo, é realmente esse jornalismo que vai a campo. Mas, às vezes, as pessoas não estão mais acostumadas com o ir a campo. Você acredita que isso é muito difícil de fazer um jornalista? Que de repente ele se acomodou com a função que ele está, talvez de buscar notícias de internet, ou de só usar o telefone, para falar: Ó, eu quero que você vá, eu quero que você veja, que você escute, que você fique frente a frente com a pessoa. Há uma dificuldade das pessoas em mudar daqui para cá? Tem. Nesse período que eu tô na TV Plan, a gente já teve algumas histórias interessantes. Teve o caso da AVOC. Vocês acompanharam o caso da AVOC? Qual o caso da voz? Assim? Tem alguns, às vezes, né? Não sei. Tem o último caso da AVOC, que eu tava na redação da TV Plan e me toca o telefone. O telefone da redação. Olha, corram aqui, porque o pessoal da AVOC tá descartando roupas novas numa caçamba em frente à AVOC. Eu falei assim, não. Como assim roupas novas? Vocês podem vir aqui que eles estão fazendo isso. Na hora eu liguei pra repórter. Eu falei assim, você vai lá e você vai ver o que tá acontecendo. E ela foi lá e de fato tinham roupas descartadas. Roupas novas em bom estado. Uhum. Né? Fomos ouvir a presidente da AVOC, que dizia que as roupas estavam velhas. Acompanhamos depois essa caçamba ir até o lixão descartar. As roupas foram descartadas lá. Mas ouvimos a presidente. Uhum. E botamos a reportagem no ar com imagens de longe, gravando e mostrando que eles estavam jogando na caçamba. Essa reportagem ela foi assistida por mais de 200 mil pessoas. A diretoria da VOC caiu. E foi uma ligação. Porque realmente precisa. Você também não é o dono do mundo, sabe tudo. Não. Alguém precisa te informar para que você comece a verificar. E aí, quando a gente começa a pegar demandas da população, essas demandas elas começam a chegar. Então, a partir do momento que você pega uma rua que não foi asfaltada, ou um buraco que não foi tapado, ou um vazamento de água, as pessoas elas começam a ver, elas falam assim, peraí, eu vou ligar pra lá porque eles vão vir fazer a matéria. Começa a trazer credibilidade. Uhum. Falar, não, eles vêm aqui realmente. Que é a função do jornalismo local. A função do jornalismo local é essa. É você falar de buraco de rua, é de vazamento do MAI, é de falta de energia, a função do jornalismo local é essa. É de descarte de roupa. Descarte de associação. Hoje a diretoria da VOC, ela caiu. Uma semana depois da reportagem, ela caiu. Então essa é a função do jornalismo local. Uhum. Porque poderia também, a pessoa falar assim, pede pra alguém tirar uma foto aí. Não, Né? não. O Eu jornalista falei, fala, eu vou ficar aqui mesmo. a melhor coisa quando a gente tá numa redação é quando a gente recebe um telefonema, acontece alguma coisa, a gente fala assim pra repórter, vai lá. Porque o repórter também quer ir. Ele também quer. É o que o Rodrigo falou. Aquela ânsia pelo furo, né? Pelo furo. Pelo furo. Isso sempre existiu. É que hoje existem formas de comunicação mais sensacionalistas, que é uma mensagem de celular ou alguma coisa assim, mas a questão do furo sempre existiu. O furo, eu concordo plenamente com você. Até voltando um pouco nesse assunto, o furo realmente vamos dizer assim, é o jornalismo que transforma. O furo é o Como seguinte, a você regra disse. número 1 do furo é o seguinte, você pode dar o furo, mas dá o furo de forma correta. Sim, exatamente. Isso é importante. Exatamente. Dá medo, Rodrigo, O de que- dar um furo. talvez o que Porque você tá sendo precursor, de repente. tem uma outra coisinha que faltou um pode detalhe, mudar. alguma coisa, dá um medo. Tá aquele negócio do furo sair pela culatra. O furo não foi tão. E tem uma fechado, coisa assim. que o furo, né, no caso, por causa da Empolgação. ser o primeiro, ele acaba induzindo os outros a errar também, né? Ou às vezes até pressão. Né? O caso do IP lá, do motoqueiro que foi alvejado, né? Tomou não sei quantos tiros. Aí no dia seguinte prenderam um possível suspeito. Mas o primeiro que noticiou já falou que era o cara. Vou dar pra você o maior exemplo de jornalistas que cometem erros. A gente comete erro. O maior exemplo, que inclusive eu espero ainda
que as faculdades, eu tenho certeza que eu espero que a PUC aqui de pós-curso de jornalismo faça uma semana no mínimo discutindo com alunos o caso da escola base. Lembro desse caso. Eu não lembro desse caso. Eu lembro por causa Então você vai assistir um documentário na Globoplay que tem recente sobre o caso da escola base. A gente aprende na faculdade. Depois do caso da escola base, é que inclusive muitas faculdades incluíram a disciplina ética no curso da faculdade de jornalismo. Porque aquilo ali foi um exemplo clássico do que um jornalista não deve fazer. Eles acabaram com a vida de uma família, dona de uma escola, acusada de assediar alunos, e era mentira. Aquele reitor também, que foi recente também. O reitor. É que o caso da escola base ele foi muito mais amplo. Porque foi muito noticiado, tomou né? uma repercussão na época, tipo, foi aqueles casos de manada, né? Em que um deu e os outros jornais foram, e aquele repórter, inclusive, famoso da Globo, que agora tá até saindo da Globo, que por muitos anos foi o primeiro repórter que deu, e agora ele faz o meia-culpa, inclusive. Nesse documentário, nesse filme, é um documentário em longa-metragem, fala sobre esse caso. Assista. É uma lição do que não deve ser feito no jornalismo. Vou anotar pra assistir. Sem dúvida alguma. E só complementando. Vai lá, tem- aí- Fábio. Agora o caso Você do quer- IP, foi o seguinte, eu comentei isso no Jornal da Manhã de hoje, que foi um baita erro, mas aí não foi, no caso, não entra tanto o erro do jornalismo. Mas a polícia divulgou que o cara tinha sido preso. não colocou como suspeita. A polícia não colocou como Não, suspeita. ele foi preso. Ele foi preso o responsável, tal. Se a polícia prendeu e a polícia diz ele foi preso, a gente repercutiu o que a polícia falou. O cara Sim. foi preso. Sim. Então, aí se foi a polícia que soltou aí, coisa é E complicado. não era o cara, é isso? Não é o Não era cara. Agora imagina se esse cara vai pra cadeia, toma um esculacho lá dentro. É. É que ele já estava sendo procurado por caso de violência doméstica também, no caso. Aí ele foi, assim, Já ficou lá? já ficou, então beleza, entendeu? tá, né? Mas só que ele não deu o tiro no cara, né? Agora, Como é que checa isso, Rodrigo? Por exemplo, você vai na polícia e fala assim, ó, beleza, a polícia falou isso, eu não posso tomar totalmente como verdade absoluta, mas é um forte parâmetro pra você. tem Mas um embasamento deles, né? Sim, mas e aí como é que você fala assim, esse cara que checou, aí é aquela história da fonte? Eu tenho que ter uma fonte boa na polícia pra ter certeza de que o cara tá me soprando é verdade, porque às vezes ele tá me soprando um negócio só pra criar uma cortina de fumaça pra um lado e ser pro outro. Tem isso A também? polícia hoje ela tem uma assessoria de imprensa muito, muito eficiente, aqui em Poços de Caldas principalmente. O relacionamento da polícia militar e da polícia civil com a imprensa aqui em Poços é muito boa. Em outras cidades eu nunca tinha presenciado isso, inclusive. A gente tem que fazer. E aí, no caso, a assessoria de imprensa da Polícia Militar e da Polícia Civil, não sei se foi da Militar ou da Civil, não me recordo agora, informaram, olha, o cara foi preso. Então, se a assessoria de imprensa da polícia informou, ok. É uma informação oficial. Uhum. Você entendeu? Então, não tem como a gente muito questionar. Agora, o questionamento que parte dos jornalistas é, por que isso aconteceu? Mas tem a fonte. Por exemplo, até chegar ali na assessoria de imprensa, houve algumas reuniões, isso aqui não, pode. não. Mas quando aquela fonte que está dentro Mas da polícia... aí não entra a questão de fala. fonte. Na polícia não é questão de fonte. É questão de investigação. E a gente não tem como a gente ter acesso à investigação. Não, em tese não. Mas não tem fonte. É muito raro. Porque o jornalismo, em tese, ele tem o direito de ter suas fontes e O elas são jornalista tem a protegidas. fonte infiltrada lá. Eu, por exemplo, eu cubro política. Eu tenho uma coluna de política chamada Coluna Bastidores. Uhum. Eu tenho as minhas fontes. Uhum. Aí eu posso dizer, eu tenho as minhas fontes na política. Porque a política, quando você cobre política, é muito engraçado, né? Política é algo delicioso, porque vazou a informação. Política só vaza a informação quando a pessoa quer que vaze. Vamos começar por aí. Tem um propósito. Tem um propósito. Claro que tem um propósito. Então aí você tem que fazer essa filtragem. Tem que fazer a filtragem. Eu vou dizer um caso pra você. Eu tenho minhas fontes já na política hoje fixas. Eu já sei quem são as minhas fontes. São aqueles caras que falam assim pra mim, isso vai acontecer. E o Fagner, ele lê a coluna que eu sei. Eu não falho.
Se falho, é 2%. Mas assim, tinha gente que perguntava durante o dossiê saúde se eu tava dormindo debaixo da cama do Moscone, por exemplo. Teve gente que até... Rodrigo, você dormia embaixo da cama do Moscone? Sabe? Teve uma fala um tempo atrás que eu sei que teve do prefeito no gabinete que eu não sabia como é que o Rodrigo sabe tanto disso. Se só tínhamos 3 pessoas na sala. Uai, se não foi o prefeito, foram as outras 2. Então, política só vaza quando quer que vaze. Mas cobrir política é diferente. Eu ia falar sobre um caso. Eu recebi no ano passado, que foi ano de eleição. Eu estava escrevendo a coluna Bastidores e tal. Eu recebi a informação que foi a seguinte. Por e-mail, o vice-prefeito Júlio estava no sábado à noite, num bar no Alto da Assis, acompanhado do fulano, beltrano, ciclano, e falando sobre a disputa eleitoral desse ano sobre os candidatos a estadual e federal. Por e-mail anônimo. Eu olhei o e-mail e falei assim, isso aqui é mentira. Porque o tio Júlio jamais ia estar num sábado, 10 horas da noite, num bar da Rua Assis, discutindo política. E de fato não tava. Aí depois teve um outro jornalista que publicou e fez uma retratação, porque ele não tava. Ah, então A pessoa mandou pra vários. Vamos ver se alguém pega a conversa. Só que como política é a minha área, no caso, então eu já sei. Então eu já tô ali de olho, eu sei. Você já tá esperto. Já tô esperto. Eu falei, isso aqui é impossível. E tanto que ele não tá. Incondizente com a pessoa. Não. Você sabe que o Júlio não é um cara de frequentar boteca no sábado à noite pra discutir política com quem quer que seja. Mas na política as fontes são muito importantes. Muito importantes. E aí, como é que você faz essa checagem? Porque a fonte te passa, mas como é Como é que você política... checou isso? Foi só a intuição que ajudou? Não. É você saber que a fonte não te trai. Que a fonte não te engana. Uhum. Mas ela não pode se equivocar? Ou ela também está sendo usada por alguém? É porque a fonte não é 100% segura nos casos. Fonte é 100% segura. Mas ela não pode estar A não sendo ser usada quando vem também? anônimo, assim, né? Que aí... Não, mas eu falo assim, a fonte pode estar sendo usada também. Então, por exemplo, eu quero que você saiba alguma coisa. Mas eu estou desconfiando que é A o fonte Ciro. pode ser induzida. Aí eu te induzo o Ciro alguma coisa para ver se ele tá te informando. Não tem umas coisas meio... Eu sei que é coisa meio de espionagem e tal, mas... No fundo, acaba sendo um pouco. A gente que pega aquela... Como é que eu vou te explicar? Aquele jogo da política, por exemplo. Eu tô falando de política, não tô falando dos outros casos. A gente sabe quando é verdade ou quando não é. Quando você vive aquilo, você sabe. Por exemplo, hoje me ligaram para dizer que o prefeito bateu o martelo em relação ao candidato dele para sucessão. Já falaram para mim. O prefeito Você quer dar o furo? A gente... Não. Se você falar aí, Fica à vontade. Me sopraram essa hoje. Uma pessoa me ligou e contou passo a passo da articulação que vai levar, que já levou a batida de martelo em relação à sucessão do Sérgio, de que ele já escolheu. Nesse caso, aí é feeling. Eu não vou publicar. Aham. Porque eu tô aí é aquele feeling, eu tô achando que ainda tem alguma coisa que não tá batendo ali. Não encaixou as pecinhas do quebra-cabeça. Não encaixou. Ainda. Então eu preciso de mais tempo para ouvir outras pessoas para ver se a história bate. Então, assim, existem fontes que me passam as informações, isso na minha coluna de política. Aham. Existem fontes que me falam assim, a minha fonte A me fala a seguinte coisa, aí eu falo assim, essa fonte ela nunca me enganou. Se em 2 anos, 3 anos ela nunca me enganou, então assim, nunca teve um caso de alguém me ligar, isso aqui é mentira, não. Nunca teve. Pelo contrário, o povo fica bravo porque é verdade. Agora, quando é uma história deste tamanho, que uma fonte me conta, aí eu falo assim, peraí, eu preciso agora checar com outras fontes pra Mesmo ver fato. se isso é verdade. Então, quando é um determinado assunto que uma fonte passa, ok, eu tenho como publicar, porque não tem por que a pessoa me inventar ou porque a pessoa falar uma mentira. Como nunca houve. Eu nunca tomei um processo, por exemplo. Uhum. Nunca me ligou alguém, isso aqui é mentira, não sei o quê. Eu nunca dei direito de resposta. Nunca ninguém me pediu direito de resposta na minha coluna de política. Isso atesta o quê? Que o que eu escrevo é verdade.
Porque direito de resposta, meu filho, a primeira coisa quando o jornalista publica uma coisa que não é verdade é extrajudicial. Tá lá, direito de resposta. A que você Tá falou garantido. hoje, capaz de dar, não? Não? Qual delas? Hã? Que Fagner? A do baile da ilha fiscal? Não, do que aconteceu lá no ranchinho lá. Aquilo é verdade, você sabe da história, né? Não sei. Não sabe? Não, pera aí, põe eu a parte aqui que eu quero me Né, sintonizar. essa aqui. Quem vai falar é ele, Não. velho. Eu Eu não furo. vou. Meu advogado tá muito ocupado, cara. Nada, não. A sua advogada é muito boa, por sinal. É uma excelente advogada. Então, assim, tem coisas que a gente simplesmente ouve e sabe que é. Agora, por exemplo, um caso desse eu não sei. Porque se for esta pessoa, faz todo o sentido na minha cabeça, né? Mas o problema é que a articulação por trás não tá batendo. Eu falo assim, não, eu preciso investigar isso, porque não tá batendo. Mas que eu acho até que seria o caminho natural da indicação. Ô, Rodrigo, e já te surpreendeu de repente? Porque muitas fontes você pode tentar buscar e muitas das vezes comparecem e aparecem na sua vida de forma espontânea. E às vezes alguém fala assim, nossa, esse cara vai ser minha fonte? E aí você fala assim, será que ele quer ser mesmo minha fonte? Ou será que tem alguma coisa ali que eu ainda não tô captando essa história? Você quer saber como é que é uma fonte na política? Conta pra nós. Agora você conta. Ele sabe fazer o suspense. Ele tem o time certinho da coisa. Uma fonte na política, ela surge quando ela quer algo em troca. Então ela fala assim, eu vou ajudar ele, porque ele também, primeiro, ele vai... Eu preciso tomar muito cuidado como é que eu vou explicar isso. Pra não entregar as fontes. Pra não entregar as minhas fontes. Próxima pergunta, o que é mesmo? Eu vou falar o seguinte, as fontes na política, eu falo isso em relação às minhas. Elas são as minhas fontes porque elas também querem em troca informações privilegiadas que eu não publico. Tipo essa que você tá trade-off comentando. sai muito caro, Hum? às vezes. Oi? Essa troca te sai muito cara, às vezes. Não, Não? não. Tipo essa informação que você comentou hoje. Agora, que a gente ainda precisa checar. Essa talvez seja uma informação que você fala assim, ó, Essa pra aqui essa fonte eu talvez o divulgue. Não, aí porque Aí assim... não tô divulgando, mas com ele eu converso sobre isso. Você tem um peso de escambo, assim, velho. Ele me passou isso, deixa eu ver qual que eu vou passar. Hoje eu fiz isso. Hoje, inclusive, pela manhã eu fiz isso. Ai, que louco. Uma pessoa que sempre me passa uma informação. Eu recebi uma informação na semana passada. E que eu falei assim, olha, isso aqui eu não vou publicar, mas eu acho importante você saber. Lógico que sem revelar quem me contou. Claro. Sim. O segredo da fonte é essencial. Outra coisa, eu nunca teve uma fonte minha vazada em Poços de Caldas. Nunca. Nunca teve. Porque senão você perde credibilidade. Perde credibilidade. No primeiro momento que vazar uma fonte sua, você praticamente perde suas fontes. Porque, Eu nunca. Vou repetir pra você. Nunca tive que dar direito de resposta. Nunca. Nunca tive. E nunca uma fonte minha vazou. Nunca um áudio meu de WhatsApp vazou. Nunca um texto de fonte vazou, compartilhado, encaminhada com frequência, né? Nunca com aconteceu. frequência é menos ainda. Tenho pessoas na política que são minhas amigas e que ninguém sequer imagina. Que fala assim, não, você é amigo desse cara? Eu falo assim, sou. Nós somos amigos. Ninguém imagina. Rodrigo, tem gente que talvez... Tem muita gente que, inclusive, vai tomar café comigo nos lugares mais improváveis que é pra ninguém ver a gente. E não é pra falar de política ou de fonte, é de amizade. Só pra bater um papo. Pra bater um papo. Às vezes vocês estão conversando de vida, né? Nada a ver. com Nada política. a ver. De amizade mesmo. E que pela minha profissão de colunista político, a gente não pode dizer que a gente é amigo. Não, encontra, fala, não, lá, tá vendo? Tá, aquele aquele ali que conta. Olha lá, ele conta tudo. E às X9, vezes vai eu X9, que nem- tem que morrer. E Não. às vezes é o que nem conta. E nem é o que conta. Então tem muitas pessoas da política que são meus amigos, minhas amigas, e que eu não conto ou não encontro, que é pra evitar qualquer tipo de conversa. Ué, sem contar também que você tem um olho de águia, né, velho? Esse dia, semana passada, retrasada, você tava vindo da João Pinheiro, passando ali pela Urca, você conseguiu ver quem tava lá no café. Eu juro, eu tava que vindo do jeito, velório do velho. Dr. Vanderlei de Mello,
que eu fui com a equipe da TV Plan. Aí o carro, a gente veio ali pela João Pinheiro, entrou aqui na Francisco Salles. Eu tô aqui assim, eu vejo a Diva Funchal e o Thiago Mariano. Aí eu vejo, uai, que quando vocês estão lá no café com você, 3 horas da tarde, batendo um papo lá, do tempo não é, né? Falando da previsão do tempo, não é? Falando da previsão do tempo não é. E aí tem uma outra curiosidade também que é muito interessante. Eu não sei que dom que é, mas às vezes as pessoas não me veem. Às vezes eu tô naquele momento ali, eu tô vendo tudo e as pessoas não me veem. Ele é um Lugar filtrado. certo, hora certa. O lugar certo, que foi aquela foto que eu bati do Alexandre Carmo, preso, ele tava nos atos do dia 8 de janeiro, em que eu tiro, eu chego na viatura da polícia, eu boto a câmera assim, ele olha pro lado, aí eu clico. Ele tava com a capa do Harry Potter.